Boa noite, cristão, aqui pelas redes sociais e também os presentes. Antes da gente começar a fazer a nossa prece, só vou dar alguns avisos da nossa casa, tá bom? Queria pedir para que todos possam colocar o celular silencioso, e se lembre do silêncio é uma prece, e avisar que lá fora nós temos a venda de lanche e a venda de livros também. Chegaram livros novos, está tudo renovado, com a saúde de livro da casa. E falar também que nós recebemos doações voluntárias, caso alguém desejar contribuir de alguma forma, ajuda na sustentabilidade da nossa casa. E também, se alguém quiser saber mais sobre os nossos contribuintes, as informações estão lá na recepção. E além disso, nós recebemos também as doações de ração para pet e rações também de alimentos para as famílias assistidas pelo centro. Então, caso alguém tenha interesse de colaborar, lá na recepção nós temos todas as informações também. Então, temos também um banner lá na frente explicando direitinho sobre a campanha. As pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na frente para marcar o xizinho com relação à frequência e tratamento do passe, tá bom? E avisar que nós temos atendimento fraterno todos os sábados, a partir das 16h30. E antes da gente começar a fazer a nossa prece, eu vou ler aqui um minuto de sabedoria do Carlos Solino e a mensagem 139, que diz assim: estude na sua própria personalidade, de nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo, para viver uma vida consciente e feliz. Então, após essa mensagem, convido a que você seja à vontade de fechar os olhos, se assim quiser, para que possamos nos conectar melhor com a espiritualidade amiga, o benfeitor dessa casa. E pedir que nesse momento, toda a espiritualidade amiga que ele se encontra, os nossos anjos da guarda, possam nos abençoar, nos auxiliar nesse momento, instruindo e também a nossa irmã Tamires, que vai proferir as palavras de hoje, do Evangelho de Jesus, e que elas sirvam a nós também como tratamento ao nosso corpo físico e à nossa alma. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muita alegria que nós estamos mais uma vez nessa casa, tendo a oportunidade de falar um pouquinho a respeito do Evangelho para corações tão amigos. E hoje nós vamos iniciar com uma questão do Livro dos Espíritos, como sempre fazemos. E nós estamos no primeiro livro, As Causas Primeiras. E nós vamos tratar hoje a respeito do povoamento da terra. E vamos falar de Adão, que particularmente é um assunto que eu gosto muito, porque consta no livro que eu mais gosto da doutrina espírita, que é o livro A Gênese. E como os livros, eles são todos baseados no Evangelho, no Livro dos Espíritos, então todos os conhecimentos que tem aqui são aprofundados, tanto no Evangelho, quanto na Gênese, no livro Céu e Inferno, no livro dos Médios e outros. Então, Kardec questiona aos espíritos o seguinte: a espécie humana começou por um só homem, porque dentro da nossa ideia cristã e também nos estudos bíblicos, nós compreendemos isso. Nós temos como informação que tudo se originou de Adão, inclusive a Eva. E nós temos ele como sendo o primeiro habitante da terra, primeiro ser humano. E aí ele questiona a respeito disso, e os espíritos respondem: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Pronto. Eles são bem diretos nessa questão. E é interessante porque a Bíblia ela contradiz muita ciência nesse sentido, se a gente interpreta ela ao pé da letra. Se a gente não tem uma interpretação clara e precisa, se a gente não espiritualiza a Bíblia, a gente vai observar grandes equívocos. Por quê? Quando nós tivemos a oportunidade de ter as revelações da ciência a respeito dos nossos antepassados, dos homens primitivos, do que nós podemos chamar de Homo sapiens, e nós observamos que existe na história
os períodos paleolíticos, neolíticos, até chegar ao que nós temos hoje de constituição humana, era impossível que aquela época, que aqui consta, né, logo mais ele vai falar, há uns 4.000 anos antes de Cristo, que aquela época eles tivessem todo esse conhecimento sendo gerado de forma espontânea e do nada. Tanto que na questão 51, que também vamos para ela hoje, Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem: mais ou menos no que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes do Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país, após algum dos grandes cataclismos, que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constados muito tempo antes do Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra senão depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, o que ele quer nos apresentar aqui? Nos trazendo luz, justamente a esse ponto específico da Bíblia. Primeiro, que Adão, ele vai ser compreendido na doutrina espírita como uma raça, como um povo, que habitou a terra. E outra coisa muito interessante de ser observada, quando nós tratamos a respeito das eras, né, tanto neolítica quanto paleolítica, é o seguinte: que lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, diz o seguinte, que existia Caim e Abel, que eram já descendentes, né, de Adão, filhos de Adão e Eva. E o Caim, ele era lavrador de terras e o Abel era pastor de ovelhas, ou seja, já tinha ali um conhecimento a respeito, né, da agricultura, coisa que só foi construída ou concebida no período neolítico. Então a gente tem a ideia de que eles viveram nesse período, após esse período. Então, e antes? E os povos primitivos que não tinham contato com a agricultura, que não ainda faziam a sua própria lavoura, que ainda não tinham a possibilidade, inclusive, de criar animais? Onde fica na história? Onde fica na Bíblia? E aí, quando nós interpretamos dessa forma, observamos que Adão é uma raça, que Eva é outra raça, e que esse povoamento aconteceu em todo o globo, nós trazemos essa luz de fato da verdade. Tanto que o Espírito Miramês, quando ele vai fazer um comentário a respeito dessa questão, ele diz assim, ó: espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia de que Adão foi o primeiro homem da terra. E isso serviu para explicar os ansiosos por notícias. Imagine só, uma explicação dessa para um povo extremamente ignorante no sentido de pouco conhecimento intelectual ainda, que eram os nossos antepassados. Assim como Jesus, ele traz o conhecimento através das parábolas para facilitar o entendimento daquele povo, trazendo o cotidiano para ajudar a compreensão, assim também nós temos a Bíblia, que nos direciona durante toda a nossa existência, nos trazendo sempre a possibilidade de se aprofundar a partir do conhecimento intelectual que nós possuímos. Sob esse prisma, hoje, nós conseguimos ver mais verdade. Porque quando compreendemos Adão e Eva como alegorias, como simbologias, assim como a questão do paraíso, e extraímos disso o melhor que se pode extrair desse texto, que é a compreensão dessas duas raças que vieram povoar o nosso planeta Terra, para que nós pudéssemos, a partir daí, ter o conhecimento que eles vieram apresentar para nós, porque tendo como base isso, nós podemos observar que, se pensarmos em Caim e Abel, já com aqueles conhecimentos, né, um pastor e o outro da agricultura, nós podemos observar que, com certeza, eram espíritos que vieram trazer, inclusive, esse conhecimento para o povo que aqui já habitava, que era primitivo. E a gente pode observar isso através de toda a história da humanidade. Algum povo com mais conhecimento intelectual ajudando o progresso de outro povo. É claro que muitas vezes isso foi feito de forma muito errada e muito dolorosa para a nossa própria humanidade.
mas assim também se observa nessas migrações e emigrações de espíritos. Inclusive, nós temos conhecimento a respeito da questão dos espíritos de capela. Vocês já ouviram falar? Foi justamente nesse período aqui que Emmanuel ele fala da raça adâmica, né, desses descendentes de Adão. E aí existia um planeta chamado Capela, onde alguns espíritos que não estavam mais de acordo com a sintonia do progresso espiritual daquele planeta foram convidados a serem retirados de Capela e vieram habitar a Terra. Para quê? Para quem vem para cá, é uma forma de prova e grande aprendizado. Por quê? Eles estavam num planeta mais evoluído. Então, quando eles chegam num planeta onde está abaixo da categoria deles, observa-se uma dificuldade em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito à matéria. Então, existe uma limitação muito grande. Tanto que Kardec, lá no livro, na Revista Espírita, ele vai trazer um artigo falando a respeito da doutrina dos anjos decaídos, onde ele vai falar dos demônios e tudo mais. E ele traz justamente essa ideia. Imagina só, você sair de um planeta assim como esse que nós vivemos aqui na Terra, tendo tantas coisas ao nosso redor, tantas possibilidades, aí nós somos colocados num planeta primitivo, onde nós vamos precisar novamente descobrir o fogo, onde nós vamos precisar novamente construir com os recursos mínimos e limitados que temos ao nosso redor, artigos, instrumentos para facilitar o nosso trabalho. Nós estaríamos ou não estaríamos aos nossos olhos no inferno? Então ele traz justamente esse texto, esse artigo, para nos fazer refletir a respeito dessas coisas e observar que tudo depende da ótica, tudo depende da forma como nós observamos as coisas. Então, esses espíritos vieram de Capela, tanto que tem até um livro, Exilados de Capela, mas aqui nós nos baseamos especialmente em Emmanuel, que lá no livro A Caminho da Luz nos traz esse conhecimento, que esses espíritos vieram para cá justamente para ajudar no progresso espiritual do planeta Terra, para ajudar aqueles seres primitivos que aqui habitavam a obter mais conhecimento, mais instrução e também como uma forma de prova para que eles pudessem, com as dificuldades desse planeta, se melhorar e progredir. Então, dito isso, nós vamos para o estudo do nosso Evangelho. Tem alguma pergunta? Que bom, estão esclarecidos. Então, a gente vai estudar hoje o Paulo Remédio, está lá no capítulo 5, que é o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que fala justamente a respeito do bem-aventurados aflitos, do sofrimento, da dor e das dificuldades. E esse é um capítulo, pelo menos para mim, muito especial, porque ele vai trazer não a explicação a respeito do mal, como nós compreendemos como sendo a maldade. Não, são das dificuldades da vida, que todos nós passamos, todos nós enfrentamos. E quem vem editar essa mensagem para nós é Santo Agostinho. E é muito interessante ver, utilizando a maiêutica de Sócrates. Ele vem cheio de perguntas e questionamentos para que nós possamos refletir e para que a gente possa encontrar, a partir disso, também um direcionamento para a nossa vida e especialmente para a nossa dor. Tanto que a primeira pergunta, ele diz: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Nós vivemos um paraíso. Com tanta maldade, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, nós vivemos um paraíso? Ele já começa com esse questionamento. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Será que a gente se esqueceu de tudo que as profecias disseram? Será que nós nos esquecemos de tudo o que a própria Bíblia nos diz, mas também o que Jesus veio nos trazer? Aí ele diz: não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Não foi isso que nós observamos Jesus apresentando para nós? A questão do sofrimento e da dor dos ímpios, daqueles que burlam as leis de Deus, daqueles que buscam caminhar contrário à sua própria essência, que é o amor. E ele continua: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais aguda e profunda sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor,
por ter querido experimentar isso. Gente, olha que bonito isso. Primeiro ele vai nos trazer todo esse questionamento a respeito de onde nós estamos, para que a gente possa se aterrar de fato, para que a gente possa observar que nós nascemos e hoje estamos vivendo uma realidade difícil, mas que é justamente a realidade que nos foi prometida. Um lugar onde haveria sim dor e sofrimento, mas que seria um local de aprendizado para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Tanto que logo depois ele fala, né, que nós temos que sim esperar nesse lugar, nesse planeta, onde nós estamos encarnados atualmente, as lágrimas, o sofrer, o amargor, mas que a gente precisa observar tudo isso e agradecer a Deus por nos querer experimentar. Quando nós pensamos, por exemplo, numa criança que ela está lá na primeira série, e aí nós observamos nela de um potencial de aprendizado, nós podemos colocá-la para fazer uma prova, certo? Fazendo essa prova, estaremos experimentando o grau de conhecimento desta criança. A partir disso, podemos permitir que ela avance outra série, dependendo do grau de conhecimento dessa criança. Assim somos nós acadêmicos até hoje. Todo mês tem uma prova para experimentar o nosso grau de conhecimento para que nós possamos avançar. Deus opera da mesma forma. Ele experimenta o nosso conhecimento através da quantidade de dificuldades que coloca no nosso caminho. Se nós vamos observar, por exemplo, a vida de Chico Xavier, o quanto Chico Xavier não foi experimentado, o quanto Divaldo até hoje não experimenta através tanto da dor física, né, do adoecimento físico, das dificuldades que passa, das calúnias que vivencia. Isso tudo é ele sendo experimentado. E por que Deus permite que ele seja experimentado? É porque esse Deus confia nas nossas capacidades e quer também que nós coloquemos essas nossas capacidades à prova, que a gente possa de fato executar, de fato exercer para aprender. Outra coisa que ele nos diz: ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Será que só vai dar o devido reconhecimento a Deus quando ele começar a operar na minha vida, que aos meus olhos são milagres? Que no caso seria uma vida sem dor, sem dificuldade, onde minha saúde é plena, onde os meus familiares estão ótimos. E aí só aí eu poderia bem dizer a Deus que dará a mim as alegrias que mereço. Quando nós temos essa perspectiva e esse questionamento, nós observamos que geralmente nós somos esses filhos mimados de Deus, que queremos só as coisas boas. E a gente questiona a Deus: por que não? E por que não agora? Por que esse adoecimento? Senhor, eu estava fazendo tudo certo, porque a gente ainda é tão pequeno que a gente questiona o desígnio de Deus. E a gente só questiona porque o nosso orgulho ele é maior do que a nossa fé. Então ele traz essa reflexão, ele continua: dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Mais uma vez questionando: o que mais que vocês querem? O que mais que nós queremos para dizer de fato que Deus é Pai, que Deus é justo, que Deus é bom, que Ele faça as nossas vontades egoístas, vaidosas e orgulhosas? Esse é o questionamento. E aí ele continua: imitai aquele que nos foi dado por exemplo. Quem é que nos foi dado por exemplo? Jesus. É para que a gente possa, a partir desse conhecimento, começar a imitar Jesus, ter Ele como nosso modelo, como nosso guia, como nosso grandioso exemplo. E nós observamos o quanto que Jesus sofreu, o quanto que Ele foi caluniado, crucificado, traído pelos que diziam que o amavam, quantas dores, quanto que Deus experimentou aquele servo. E quantas vezes ele não suportou bem as provas, e quantas vezes ele não conseguiu vencer as dificuldades, as dores, e hoje nós não temos como maior exemplo de amor, de resignação, de misericórdia que a terra já viu.
Então, o que nós compreendemos a partir dessas reflexões de Santo Agostinho é justamente que ele está querendo que nós comecemos a perceber Deus como sendo a suprema justiça, mas também o supremo amor e a suprema bondade. E quando nós falamos em justiça, nós percebemos que, gente, o bem ele é tão claro e ele é tão verdadeiro que ele ultrapassa tudo na humanidade, mas ainda assim nós temos muita dificuldade de observar o bem. Ele é mais subjetivo, digamos assim. Por quê? Aparentemente nós temos tido, ao longo da nossa vivência até aqui, mais contato com o que nós compreendemos como sendo mal, o errado, o pecado. Tanto que nas doutrinas e religiões nos é apresentado um Deus que ele pune, um Deus que é vingativo, um Deus que pune seus filhos. E nós observamos isso porque, quando nós falamos na justiça, e se a gente pensar inclusive nas leis que regem essa nossa sociedade, são muito claras, não são? Nós temos um chamado Código Civil, nós temos um Código Penal, e as leis estão lá. Todos nós sabemos o que não fazer: não matar, não roubar, e tantas outras, e a gente tenta seguir uma conduta mais civilizada possível por conta dessas leis que estão bem descritas. Mas quando a gente fala do bem, a gente não tem uma lista. Não na sociedade que vivemos. Não regendo toda a sociedade. Mas quando nós pensamos no sentido religioso, nós temos um sermão da montanha que, se nós praticássemos a primeiro dos ensinamentos, que é a humildade, que é a pureza de coração, nós seríamos criaturas completamente transformadas. Seres humanos muito melhores. E a gente não consegue, a gente não chegou. A gente não entendeu nem, em verdade, eu digo, que Jesus começa a falar no Sermão da Montanha. E a gente nos acha, como diz Santo Agostinho, na condição de questionar Deus sobre os seus desígnios em nossa vida. E ele continua, nos dizendo: tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, no caso Cristo, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e reduziste a mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Todas as vezes em que há dificuldade de chegar em nosso lar, nós temos a possibilidade, sim, de retrucar e de perguntar a Deus o porquê, e querer saber o motivo, ou se a gente quer muito algo, conquistar algo e não conseguir esse algo, a gente pode também continuar questionando a Deus, mas nós podemos também agradecer. Porque lá no começo, o que Santo Agostinho fala é que nós estamos em um mundo onde haverá sofrimento, lágrimas e dores. E o nosso objetivo é levantar os olhos aos céus e agradecer a Deus por muito bem nos experimentar. Então, o que nós precisamos fazer no momento da dificuldade é agradecer. Lembram de Paulo que diz: dai graças a todo momento? Inclusive naquilo que aos nossos olhos pode ser uma desgraça, porque nós não compreendemos os desígnios de Deus. E quando nós nos desviamos pelo nosso livre-arbítrio, observem bem os dias em que, pelas nossas escolhas, nós pegamos um caminho completamente equivocado, que mudou de forma negativa aos nossos olhos a nossa vida, observemos os aprendizados que recebemos e as oportunidades posteriores que Deus colocou na nossa vida para que voltássemos ao caminho reto. E assim, todos os dias Ele faz uma nova oportunidade. É por isso que a doutrina espírita acredita na reencarnação. Não é possível que em uma vida de 10, de 20, de 50 anos consiga abranger toda a misericórdia de Deus que é infinita. Nós não conseguimos compreender que as pessoas que hoje sofrem apenas pelo fato de que Deus quer que elas sofram, ou que Ele confia nelas esse sofrimento para que elas possam avançar. Existe um motivo, e é por isso que a lei que rege todo esse universo é a lei que a gente conhece como sendo a de causa e efeito. Como é que funciona essa lei? Tudo aquilo que eu realizo hoje vai ter um efeito positivo ou um efeito negativo. E esse efeito negativo, aos meus olhos, ele pode ser ruim.
Mas no fundo, é só Deus querendo me experimentar para que eu possa suportar mais uma prova, para que eu possa construir em mim a fortaleza. Porque não foi mesmo o Cristo, filho dele, que nos disse: sejam fortes e corajosos? E a força é justamente nesse suportar as dificuldades, para que a gente possa aprender a adquirir o aprendizado. E aí ele continua dizendo o seguinte: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Olha que incrível. Até quando que a gente vai acreditar que essa vida vai acabar daqui a pouco, quando a gente morrer? Porque eu não sei quando é que eu vou, não sei quando é que vocês vão. A gente quer ficar um tempo a mais, para ver se a gente faz coisas boas até o fim dos nossos dias. Mas até quando nós vamos observar essa vida do ponto de vista material apenas? Vamos esquecer da questão espiritual. Nós somos espíritas, certo? Mas a maioria de nós ainda não teve a condição de vestir as lentes do espírito imortal. É espírita, conhece a imortalidade da alma, tem uma compreensão da reencarnação, mas não vive como quem tem. Porque só vive como quem conhece a imortalidade da alma, quem acredita no porvir, quem acredita numa realidade espiritual, quem todos os dias começa a trabalhar para que essa realidade espiritual seja melhor do que a realidade presente. E a maioria de nós não faz isso. A gente vive todos os dias como se não existisse vida após a morte. A gente se mata de estudar, se mata de trabalhar, com o único objetivo: estabilidade financeira. E às vezes nós estamos em relações extremamente deterioradas. E às vezes nós somos o problema das relações, porque os nossos pensamentos egoísticos nos levam a isso. E aí eu sei da imortalidade da alma, mas eu não vivo como quem sabe. Porque se eu vivesse como quem sabe, eu estaria construindo um futuro melhor. E como que a gente constrói um futuro melhor? O Evangelho nos apresenta um receituário belíssimo, lá onde nos apresenta o dever. E o homem de bem também. Mas o dever em especial nos dá as alegrias depois da morte pelo fato de consciência tranquila. Eu cumpri tudo aquilo que eu precisava. Muitas vezes, durante os nossos dias, nós observamos um peso, uma angústia, quando nós percebemos que estamos no caminho equivocado, quando nós nos sentimos fora desse propósito. E que propósito seria esse? Simplesmente o nosso dever. O que nós podemos compreender também como a nossa missão aqui na Terra. Então, se nós estamos em acordo com esse nosso dever, com essa nossa missão, a nossa encarnação, ela se torna mais leve, mais tranquila. Porque nós temos a certeza absoluta do porquê estamos sobrevivendo, lutando e vivendo também. Temos certeza absoluta do porquê que aquela dor ela está ocasionalmente habitando os meus dias. Outra coisa que ele nos apresenta, muito importante para a nossa reflexão, é a seguinte: quando afinal a vossa alma decidirá a lançar-se para além dos limites de além-túmulo, mais uma vez sobre essa questão, houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Então, o que ele nos orienta é que no momento da dificuldade, da dor, que a gente tenha fé, amor e resignação. Não é o mal e o remédio? Ele está apresentando o remédio para a nossa dor. E que remédio é esse? O receituário é fé, amor e resignação. E é interessante que a fé ela vem primeiro do que tudo. Porque se eu não acredito, como é que eu amo? E se eu amo, e se eu não amo, como é que eu aceito? Então nós percebemos que é um degrau. E esse acreditar é muito importante, porque muitos de nós dizemos que temos fé, mas vacilamos no momento da dor. Muitos de nós dizemos que amamos, mas deixamos muitas vezes o nosso egoísmo tomar conta das nossas relações, do nosso íntimo, inclusive.
falta de amor e desse nosso egoísmo. E muitos dizemos, eu aceito, eu tenho resignação, mas no final só reclama da vida que tem. E quando eu falo isso, eu ouço isso, porque é uma realidade que habita em todos nós. E se nós estamos aqui hoje, refletindo sobre essas palavras de Santo Agostinho, é para que nós possamos um dia vivenciá-las. Nós temos o conhecimento de que o Espírito Alcione, lá no livro Renúncia, falando a respeito do estudo do Evangelho, nos apresenta o seguinte, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o Evangelho. Depois nós vamos refletir, depois nós vamos meditar, depois sentir, depois viver esse Evangelho. Então nós estamos aqui ainda nesse processo de conhecimento e reflexão. Mais tarde, quando tivermos a oportunidade de estar íntimos conosco mesmo, poderemos meditar mais sobre isso. E é no nosso dia a dia que nós vamos observar essas palavras vibrar dentro de nós para que a ação ela exista e para que assim possamos vivenciar esse Evangelho. E Santo Agostinho continua. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-nos bastante fortes para suportar. Como eu sei que eu sou uma pessoa afrontosa, eu sempre me pedi muita coisa. Eu tenho certeza que a maioria me foi negada, que a misericórdia divina ela é muito grande. Porque talvez se no auge do meu orgulho, porque ainda me reconheço orgulhosa, os espíritos amigos colocassem todas as provas que eu pedi, dizendo que eu conseguiria, eu não teria chegado nem até aqui, a esses 25 anos. Mas, como eu sei que eles colocaram as provas que eu escolhi no limite das minhas forças e das minhas possibilidades, eu consegui chegar até aqui. Da melhor forma, talvez não, mas consegui. E tento fazer essa caminhada aqui em diante, porque nós podemos dizer, mas eu não escolhi, mas eu não pedi isso, mas pedimos. Nós pedimos. A nossa família ela não é um acidente. Pensem bem, a organização de tudo para uma família existir. Às vezes nós temos famílias que são construídas onde um é de fora do país, o outro é do Brasil e se encontram e ali nascem os filhos. Imagina só a organização disso tudo. Se eu tenho dificuldade de montar um cronograma aqui no Centro Espírita, ou melhor, 20 cronogramas que eu estou montando aqui do quadro de atividades e trabalhos, imagina organizar a sistemática de uma família toda, com pessoas que se amam, com pessoas que possuem encrencas terríveis, e aí tem que colocar sempre um para equilibrar essas dificuldades, e ao mesmo tempo todos têm sintonia, porque partilham intimamente das mesmas ideias, porque nós somos muito parecidos com as pessoas que convivem conosco, com os nossos familiares, por mais que não aceitamos. Especialmente nós, filhos, parecemos muito com as nossas mães. A gente diz que não. Se a gente for observar a fundo, nós percebemos que há semelhança. Por quê? Porque nós estamos ligados por um motivo. E esse motivo que nos une é o amor. Muitas vezes não desvendamos ainda, mas ele existe. E ele continua, por que agora murmurar, já que fomos nós que escolhemos as provas? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Nós reclamamos muito, mas lá quando nós estávamos pedindo, o que nos sustentava era saber que depois que passasse todo esse período que eu vencesse todas as provas, como ele diz, eu ia conseguir desencarnar, minha alma sairia desse corpo muito mais vibrante, cintilante, alegre, por saber que fui batizada e purificada pela expiação e pelo sofrimento, que eu consegui vencê-los. E aqui eu me recordo muito bem de um texto que recentemente veio Lúcio, ele numa reunião, em Uberlândia, o Xavier,
E aí ele traz um texto que é a respeito de uma mãezinha que desencarna da seguinte forma: seu filho estava no processo de adoecimento e ela era muito apegada àquele filho. Basicamente, para ela era o único ser da terra, e o filho morre. E assim que o filho morre, né, ela, naquela angústia, naquela dor, ela diz que em breve se encontraria o filho. E no momento os familiares não deram muita atenção, e logo mais quando foram ver, tinha a mãe tirada a própria vida. E aí a história que ele conta é justamente do retrato dessa mãe no plano espiritual, em profunda dor, em profundo sofrimento, porque o que ela acreditava era: meu filho morreu, ele foi para algum lugar. Se eu morrer junto, vou também. Só que a justiça divina, ela não é dessa forma. As leis de Deus, elas não operam na nossa vida dessa forma. E aí ela desencarna, chega no plano espiritual, uma angústia muito maior do que quando estava encarnado, porque procurava seu filho e não encontrava. E ela acreditava que o filho tinha ido para o paraíso porque faleceu de adoecimento, ou seja, pelos olhos dela, né, a vontade de Deus se cumpriu. E como ela mesma tirou a própria vida, ela estava habitando momentaneamente ali o inferno. Essa era a visão daquela mãezinha. E aí os espíritos é claro que vão conversar, consolar, mas o próprio coração que sabe do equívoco que cometeu, e eu falo isso de uma forma muito sensível, porque o que aconteceu com essa mãezinha de ir para um lugar de sofrimento não é a realidade de todos aqueles que tiram a própria vida, porque Deus, sendo misericórdia infinita e bondade e amor, Ele reserva os lugares certos para as pessoas certas, mas todos têm a oportunidade da redenção. Nenhum está desamparado. Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderá, mas cada ovelha vai precisar passar pelo seu processo de expiação ou de prova, onde quer que esteja, até retornar de volta para casa e seremos novamente acolhidos como aqueles que retornam à casa do Pai. Mas eu trouxe esse exemplo para mostrar o seguinte: antes de encarnar, provavelmente essa mãezinha já tinha sido avisada de que perderia aquele filho. Antes de reencarnar, provavelmente o filho, ele já sabe que aqueles pais são potenciais pais que podem se separar. Antes de encarnar, a filha sabe, ou o filho sabe, que aquela mãe pode abandoná-lo. Por quê? No plano espiritual isso é premeditado. Assim como nós batemos o olho em alguém, a gente pensa: esse relacionamento provavelmente não vai dar certo. A gente que não tem conhecimento de nada. Os espíritos que nos conhecem muitas vezes profundamente, será que eles não sabem que dentro da nossa casa, o nosso relacionamento está para um fio que pode ser que aquele casal ou que a pessoa que esteja comigo se separe? E aí conversa: olha, você vai reencarnar nessa família, mas é nessas condições que você quer? Aí o Espírito diz: quero. Aí vem. Claro que no planejamento reencarnatório daquela mãe e daquele pai, eles não reencarnaram para abandonar. Não reencarnaram para abandonar. Nós não reencarnamos para errar. Não existe isso dentro do nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Porque quando a gente vem para cá, é como os espíritos nos dizem, nós escolhemos as nossas próprias expiações. Tudo que é para melhorar a nossa vida, a gente escolhe, exceto quando a gente chama de reencarnação compulsória. O espírito ele não tem condição nenhuma de escolher nada, aí ele vem para cá com os espíritos afiançam, né, aquela encarnação. Mas eu estou dizendo isso para quê? Para mostrar que tudo que nós estamos vivenciando hoje, de dor, de dificuldade, nós já sabíamos. Nós já tínhamos o conhecimento e a noção. Nós estamos preparados para isso. E se nós estamos revoltados contra isso no dia de hoje, é uma questão que nós precisamos resolver conosco mesmo. E quando o Evangelho nos fala de resignação é o exercício de todos os dias da paciência. Eu preciso ser paciente, preciso construir a fé todos os dias. E aí, no caso, né, dessa mãezinha, é claro que ela vai ter a oportunidade de um dia estar com o seu filho nos braços novamente. Assim como nós, se estamos hoje passando por dificuldades, e se caso, dentro desse experimento que Deus faz conosco, não sejamos exitosos,
Se a gente não consegue vencer com êxito a prova, é claro que novamente será nos apresentada outra e outra e outra, mas que a gente aprenda na primeira, para que a gente não precise passar pelo sofrimento profundo e agudo. Outra coisa que ele fala é: que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Quantas criaturas nós nos observamos, especialmente aqui no centro espírita, que passam, como ele diz, a questão das obsessões cruéis por questões espirituais. Obsessão, para quem está chegando agora, são geralmente alguns espíritos que acabam interferindo de forma negativa na vida dos encarnados. Mas elas podem acontecer de encarnado para encarnado, né, de pessoa viva para pessoa viva, pessoa morta para pessoa morta, que a gente chama de desencarnado. Então, o que acontece, né, quando esses espíritos eles estão de alguma forma influenciando e causando algum mal-estar na vida das criaturas, como ele diz, né, obsessões cruéis, dor, dificuldade e cruciantes males. Tá, para isso, qual é o remédio? Aí São Agostinho diz: só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior assertividade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que podias ocupasses. O que ele quer dizer? Você já ouviu a passagem que diz que o pai não dá pedra ao filho que pede pão? Muitas pessoas chegam dizendo: ah, mas é porque os espíritos estão dentro da minha casa, eu estou passando por um sofrimento terrível, uma preocupação espiritual muito grande, eu não sei o que fazer. O pai não dá pedra ao filho que pede pão. A gente tem que aprender a pedir. Mas não é pedir e esperar que imediatamente Deus resolva a nossa situação, porque se a minha fé ela não está bem pregada, se eu não tenho amor, se eu não tenho resignação, que são os pilares do remédio que nos receita Santo Agostinho, como é que isso vai se operar na minha vida? Se o médico ele diz assim: olha, esse remédio você tem que tomar ele de 8 a 8 horas, biótico, por exemplo, e eu não tomo, o que acontece? Não faz efeito. Eu continuo doente, não é verdade? Então, se o receituário é a fé, o apelo aos céus, o pedir, eu vou obter? Não. Tudo o que a gente observa quando se fala de obtenção de bens da parte do Senhor, precisa primeiramente da nossa atitude. Emmanuel fala no livro nosso os 3 imperativos: pedir e obtereis. É uma atitude minha de pedir. Buscar e achareis. É uma atitude minha de buscar. Bater e abrir-se-vos a porta. É uma atitude minha de bater. E disse Jesus: vinde a mim. É uma atitude minha de ir até Jesus. Se eu estou passando por uma dor terrível, seja uma obsessão, um adoecimento, uma dificuldade qualquer, que eu tenha fé, mas que também eu peça. Que eu aprenda a pedir. Porque o Pai sempre ouve atentamente as nossas rogativas. E quando Ele não nos concede o benefício, é porque Ele tem a certeza, mais do que nós, que aquele benefício não seria benéfico. Porque Ele sempre dá o melhor a cada um de nós. E Ele continua: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias do modo presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. E é que eu só lembrei de Jesus caminhando sobre as águas. Vocês lembram essa passagem? E aí, os apóstolos observando Jesus, pensam que tem a mesma possibilidade, mas faltava o que eles? A fé. A fé possibilitava Jesus caminhar por cima das águas. A fé possibilitava Jesus o contato com Deus. Tanto que Kardec vai se referir a Jesus como sendo o médium de Deus. Porque ele obtinha as informações do alto de uma forma tão afinada, porque ele vivia em comunhão com Deus através da fé. Então ele traz aqui como
como ser o medicamento ideal e primordial a fé, porque, como eu disse antes, primeiro eu tenho fé para conquistar o amor, para obter a resignação. Outra coisa que ele diz, para finalizar, né, que já estamos no nosso tempo: o Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes. Eu lembrei de uma coisa nessa hora. Emmanuel vai dizer o seguinte, que na época, né, onde os mártires, o cristianismo, aquelas pessoas que eram cristãs, que eram seguidas e perseguidas, e que muitos foram levados, inclusive, à morte, no momento em que eles estavam naquele círculo, né, sendo ali jogado aos leões, Emmanuel diz que eles não sentiam a dor do ataque das feras. Por quê? Eles eram imediatamente retirados do corpo. O espírito era retirado do corpo para que eles não sofressem a dor. Por quê? A partir do momento em que eles se predispunham a passar por aquilo, que eles tinham a fé e que eles acreditavam com verdade, ali eles já tinham sido bem experimentados. Não tinha mais o que Deus os experimentar. Para que eles passariam por uma dor? Para que o Pai daria a eles essa dor se eles já tinham sido experimentados e se eles já tinham passado pela prova? E assim é a nossa vida. Quando nós vencemos a prova, Deus não coloca mais ela no nosso caminho, porque percebe que o aprendizado nós já obtivemos. E ele continua: ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. De todos os que sofrem e choram, alegres sejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Que nós nos recordemos todos os dias que bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Nós observemos todos os dias que as aflições, as dores que nós passamos, se nós conseguimos obter de cada uma delas o melhor que elas têm a nos dizer, a nos apresentar, nós seremos de fato bem-aventurados e teremos esse lugar de glória no céu, que é nada mais, nada menos do que partir dessa vida para a outra com a sensação de dever cumprido, com o coração que sabe exatamente que fez tudo o que poderia fazer. E se nós observamos o dia de ontem e percebemos que a gente não fez ontem tudo que a gente poderia fazer de melhor, e nem semana passada, e a gente não está fazendo há 1 hora atrás ou há 2 tudo que a gente podia fazer de melhor, que a gente repense a nossa caminhada aqui na Terra. Porque se nós nos arrependemos do dia de ontem, imagina quando chegarmos do outro lado da vida e termos a visão de uma encarnação inteira. Será que a gente vai estar em paz no céu? Ou em sofrimento? Numa região de sofrimento? Tudo vai depender do nosso estado de consciência. E a nossa consciência, ela é o nosso maior juiz. Ela nos aponta o nosso caminho. Então que possamos, a partir de hoje, observar o dia de hoje, o dia de ontem e fazer melhor. Porque assim também nos orienta Santo Agostinho a essa meditação profunda, todos os dias observando o que é que eu posso fazer de melhor hoje, para que eu construa em mim o reino de Deus, para que eu construa em mim a comunhão com Jesus. E assim como nos apresenta Paulo, para que eu seja também um dia carta viva do seu Evangelho. E é com isso que a gente encerra essas nossas reflexões da noite de hoje. Essa mensagem de Santo Agostinho foi ditada em Paris, no ano de 1863, e é intitulada O Mal e o Remédio. Então vamos fechar os nossos olhos, aqui se sentir à vontade, com um sentimento de gratidão, Mestre Jesus, espiritualidade amiga desta casa. Nós nos colocamos nesse dia de hoje como instrumentos da vontade do Pai, para que a partir de então possamos nós
ser bons servidores, servindo na nossa casa, nos grupos da sociedade em que fazemos parte, seja no nosso trabalho, na vida acadêmica, nos nossos grupos de amigos, nos nossos relacionamentos, que possamos ser bons instrumentos, que possamos, Mestre Jesus, a teu exemplo, ter a humildade, obter a fé que transporta as montanhas, para que paremos de observar os nossos desafios como sendo grandes obstáculos e passamos a olhar como sendo oportunidade de aprendizado, onde ali Deus, pelo imenso amor que possui por cada um de nós, nos experimenta. E hoje, de modo muito especial, que possamos nos lembrar das dificuldades que atravessamos até aqui, que possamos nos lembrar da dor que hoje habita em nosso coração, das angústias que vibram em nós, e que possamos dizer do fundo do nosso coração a Deus: Senhor, obrigado por nos bem experimentar, obrigado por confiar em nós mesmo quando nós não confiamos. Dai-nos, Senhor, a força necessária para que possamos ultrapassar as provas e expiações da vida, obtendo assim o aprendizado necessário para que possamos ser criaturas melhores, para que possamos ser ungidos pelo óleo do teu amor, Mestre amigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga desta casa, que possamos levar esse profundo amor, esses sentimentos que vibram em nós nessa noite de hoje, a todos aqueles que encontrarmos. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, muito obrigada.